noite de quinta-feira, a gente poder se reunir em meio a tantos corações queridos. O meu está batendo rápido, inclusive. Esse salão está muito lindo, gente. Muitas luzes. Então, hoje o tema, para não deixar o Bruno na curiosidade, eu vou contar, eu ia só falar no final, mas não, daí crueldade comigo, Vou falar no início. O nosso tema é dando sequência aos estudos mensais que a gente faz junto à primeira URI. Todo mês a gente recebe um expositor selecionado pela primeira URI, que é a União Regional Espírita, que é a organização das casas espíritas da nossa região. Aqui na ilha é a primeira URI e são várias pelo estado todo. Cada federação estadual tem as suas URIs, Então é a forma como na doutrina espírita as casas espíritas se organizam para aprender juntas, para estar passando adiante estudos, ter uma sistematização mesmo de como a doutrina funciona no seu movimento, como chega até a gente. Então a primeira URI tem essa ação que é muito legal, que os expositores de cada casa vão a outras casas fazer exposições sempre sobre o mesmo tema. E desde o ano passado nós estamos dando sequência ao Livro dos Espíritos, passamos pela parte terceira, as leis morais, entramos esse ano, no finalzinho do ano passado e continuamos nesse ano na parte quarta do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, na parte sobre penas e gozos. Agora a gente está penas e gozos terrenos, na sequência a gente vai falar de penas e gozos futuros, da vida futura. E dentro dessa parte de penas e gozos terrenos, Bruno, a gente vai falar hoje sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas. É um tema grande, importante, é do nosso dia a dia, é ou não é? Às vezes falar sobre humildade, a gente tem que ficar aqui imaginando como é que é, Que a gente ainda não experimenta 100% do que é. Falar sobre a lei de amor, a gente conhece assim só aquela parte ali, a superfície, a natinha do leite. Agora falar de decepção, ingratidão é o nosso dia a dia, Planeta de provas e expiações, esse tema a gente conhece. E no Livro dos Espíritos, esse tema aparece em duas questões, só duas questões. Mas elas resolvem de uma forma muito sintética o que se passa nos nossos corações quando a gente se decepciona, quando a gente se sente ingrato ou sofrendo a ingratidão de alguém, quando a gente tem as nossas afeições, os nossos afetos, as nossas expectativas que caem por terra. Quem nunca, meus amigos, passou por isso, Nessa encarnação, ou não coleciona histórias já de muitas encarnações? Pois bem, eu pensei em 3 histórias para trazer para a gente para ilustrar esse tema. Eu já vou ler as 2 perguntinhas do Livro dos Espíritos, que são a 937 e 938, 938A, a última se desdobra em 2, Mas eu queria trazer 3 histórias que aconteceram essa semana. Exatamente essa semana, esses dias aqui, há exatos 2024 anos. Então são histórias que a gente já ouviu falar, Algumas delas mais, algumas delas menos, mas também está no nosso imaginário. E são histórias que são acerca desse tema. Por exemplo, quando a gente fala de decepção, sentir a decepção, sentir o coração doer da decepção de alguém, Quem passou por isso há 2024 anos atrás estava nos trazendo mensagens lindas aqui na abertura do encontro. O Espírito emana. Então a gente pensa assim, não, mas só com a gente, Não, gente, esses espíritos que hoje a gente tem como mais evoluídos, que nos orientam, que nos ajudam, passam pelas mesmas dificuldades, ou passaram, pelas mesmas dificuldades que nós passamos. A caminhada evolutiva é de todos nós. Deus nos cria simples e ignorantes, para que nós tenhamos o mérito, através do livre-arbítrio, de experimentar a vida, aprender e evoluir. E é assim com todos, inclusive com Emmanuel. E ele vem nos contar no livro Há 2000 anos, da sua encarnação aqui na Terra,
enquanto um senador romano, muito orgulhoso, né, chamava Públio Lentulus. E o Públio, esse senador romano, muito respeitado, vai viver um tempo, adivinha onde? Na Galileia, que a filhinha dele tinha uma doença muito grave naquela época. Ele tinha uma filha e tinha uma doença muito grave, e os médicos da época, né, os curandeiros, indicam que os ares das planícies lá da Galileia poderiam ser benéficos para ela. E quem vivia 2024 anos, 2020 alguns anos, lá naquela época, naquela região? Gente, Jesus, né? Então, Públio Lentulus Emmanuel tem inclusive um encontro, né, espiritual com Jesus naquela época. Ele descreve isso no livro Há 2000 anos, é extremamente emocionante, mas eu não estou falando de momentos felizes aqui, estou falando de decepção. Então, quando é que Emmanuel experimenta essa decepção? Ele tem a cura da filha, ele consegue a cura da filha, Lívia, né, a esposa dele, consegue a cura da filha Flávia, né, através da fé dela e do encontro que ela tem com Jesus. Isso eu não vou dar muito spoiler não, tá? Só esse. Mas mais adiante na história, certas coisas acontecem, que o final vocês já sabem, então eu posso contar, né? Jesus é preso e Lívia está às escondidas seguindo Jesus, né? Porque se afeiçoou aquele coração que cura a filha dela. Então, assim, não tem volta, né, gente? Uma vez que a gente também envereda pelos caminhos do amor, do conhecimento, é muito difícil dar as costas. E Lívia segue nesse caminho, de ouvir Jesus, de estar próxima dessa figura tão maravilhosa. Ainda que para uma senhora daquele tempo, com os costumes da época, com a religião politeísta que ela deveria estar seguindo, né, sob orientação e até a pressão social ali, ela não poderia fazer isso muito que às vistas, mas fazia, né, quando podia ali, né, e através das criadas e tudo mais. Isso tudo está no livro. Num determinado momento, Lívia fica sabendo que Jesus foi preso e quer intervir em favor desse grande amigo. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai bater na porta de ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador local. Nesse momento em que ela vai e bate a porta de Pilatos para interceder por Jesus, quem que está numa celebração na casa de Pilatos? Uma série de políticos da época, inclusive o marido dela, que a vê passar e entrar no quarto, nos aposentos de um outro homem, disfarçada, com roupas que não eram dela. O que se passa na mente daquele homem orgulhoso, né, que é o nosso Públio Lentulus, naquela hora? O que passaria na mente de qualquer um de nós que tivesse visto a cena? Será que quando a gente vê uma cena assim, a gente imagina, nossa, lá vai ela interceder caridosamente a favor de um amigo? Foi isso que passou nas mentes de todos aqui, né? Também não foi isso que passou nas mentes do marido dela. E Emmanuel nos descreve o seguinte: Públio Lentulus sentiu a alma, está falando dele mesmo, sentiu a alma dilacerada para sempre. Considerou num relance que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política, de envolta com as aspirações mais sagradas do seu coração. Diante da atitude de sua mulher, considerada por ele como indelével ignomínia, que lhe infamava o nome para sempre, supôs-se o mais desventurado dos homens. Todos os seus sonhos estavam agora mortos e perdidas terrivelmente todas as esperanças. Para o homem, ele está falando lá naquele momento, naquela época, naquela realidade. Para o homem, a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações da sua personalidade nos embates da vida. E ele experimentou que essa base lhe fugia. Ou seja, caiu o chão, né? Sabe essa sensação? Caiu o chão.
desequilibrando-lhe o cérebro e o coração. Então, naquele momento, Emmanuel, Publio Lentulus, rompe o casamento com a esposa, coisa que na época era impensável. Então ele faz isso de uma maneira afetiva, porém não, vamos pensar assim, legal, como hoje é possível, Mas na época ele tem aquela briga, homérica, em que a esposa, aí também é um testemunho, gente, da Lívia, é maravilhoso esse livro inteiro, tá? Não façam como eu, que fui levar esse livro para ler em público uma primeira vez que eu fui ler, porque eu achava que era tranquilo. A pessoa chora em público também. Então, nesse trecho, Lívia não se defende, ela simplesmente recebe aquela situação, porque ela vê que ela não vai conseguir contornar a situação, e ela segue com coragem e fé. Mas para o Emmanuel, para o Publio Lentulus, a vida vai ser outra. Ele vai se sentir um homem já sem a família a partir daquele momento, E a esposa para ele passou a ser como uma criada. Ele não se relaciona mais com ela de maneira afetiva, ela é só mais uma pessoa dentro da casa. Anos depois, essa história se desenrola, gente. E o reatar dessas duas almas também é de uma beleza, que fica para a história. Mas a gente não vai chegar lá. O que a gente está falando aqui é a respeito dessas decepções. E Kardec pergunta assim para a espiritualidade, na pergunta 937, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade, dos laços da amizade, não são também uma fonte de amarguras? Então, o que Kardec está perguntando aqui? Homens de coração. Quem que são esses homens de coração, Quando a gente vai ver lá no Evangelho, tem uma mensagem de Lázaro para a gente, no capítulo 11, no item 8. Eu não tenho isso decorado, gente, eu anoto, tá? Porque a gente lembra às vezes da mensagem, mas esses numerozinhos a gente anota. E lá Lázaro vai dizer para a gente assim, que o homem na origem tem instintos, que ao se desenvolver ali, quando a gente sai ali daquela nosso desenvolvimento básico, instintivo, que a gente ainda é bastante primitivo, a gente desenvolve nosso espírito, ao longo das encarnações vai se desenvolvendo, a gente cai no momento em que nós já temos isso que? Sensações. E aí Lázaro nos diz que nós somos o que? Corrompidos. Quando corrompidos, já temos as sensações. E quando instruídos e depurados, nos encontramos, nos damos conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que é o momento evolutivo em que nós nos encontramos. Nós já conseguimos sentir. Nós sabemos sentir? Esse é outro passo. Nós temos essa inteligência emocional, nós conseguimos filtrar essas emoções, usá-las a nosso favor, usá-las para o bem, o nosso semelhante? É outro passo, Mas já conseguimos sentir, já temos essa evolução a ponto de termos acesso à percepção dos sentimentos. E o que Kardec está perguntando assim uma vez que a gente tem essa percepção dos sentimentos, fica mais difícil. Vocês já ouviram isso? Alguém falar isso? Gente, preferia nem sentir nada. Se é para sofrer assim, talvez seja melhor nem sentir nada. Ou então, assim, me decepcionei que eu nunca mais vou me relacionar, não confio mais. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi de algumas pessoas. Não confio mais. Eu estou falando aqui, a gente falou do Emmanuel e da situação do relacionamento de casal, mas isso pode acontecer com um amigo, pode acontecer na família, não confio mais naquela pessoa, não quero nem mais saber. Então é isso que Kardec está perguntando para a espiritualidade. Será que isso, na verdade, se a gente se encontra com esses sentimentos, se a gente se doa esses sentimentos, será que não vai acabar só se decepcionando? Aí o que a espiritualidade diz? São fontes de amargura. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós.
Então, olha o movimento que a espiritualidade nos convida. Certamente, a gente está falando aqui de espíritos superiores, eles não estão falando assim, ah, sim, você está mal, mas eles estão piores, para a gente se satisfazer com isso. Com certeza não é sobre isso. É sobre o que então? É sobre um despertar da nossa misericórdia, da nossa compaixão com aqueles que erram conosco. Era isso que a Lívia estava sentindo. Um coração mais evoluído que o nosso. Porque a gente, na situação dela, eu falo por mim, eu ia querer me defender. Eu ia ficar muito indignada que meu marido não acreditasse em mim. Talvez quem rompesse fosse eu, pela desforra, né? Mas ela era um coração superior. Ela estava ali se colocando e lastimando a ingratidão, a desconfiança do marido, sabendo que o coração dele doía até mais que o dela. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Aí a espiritualidade está nos trazendo a realidade da lei de atração, do magnetismo, é uma lei material. A gente vai conviver com aqueles que pensam e sentem parecido com a gente. Uma pessoa que, como o Publio Lentulus lá foi, não deixou nem quis saber, nem cogitou, foi extremamente rígido, pode-se dizer até cruel. Essa pessoa vai atrair para o seu cerco dos mais próximos o quê? Caridade? Tranquilidade? Não. Igualmente, crueldade e pessoas rígidas também. É da lei. É da lei. Não é uma punição. Não é, ai Deus que... Não, gente. É simplesmente o que nós emanamos, nós atraímos. Simples assim. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. A Lívia venceu essa prova ou não venceu? Quem lê o livro depois me conta. Qual foi a nota dela nessa prova? Se ela conseguiu, apesar da ingratidão, apesar da desforra do marido, seguiu na prática do bem. Não houve ali para ela quebra de expectativa. Olha que interessante. Diz que só existe problema, né? Tem um psicólogo que é contemporâneo de Freud, o nome dele é Adler. Ele é estudado por filósofos hoje, né? A psicologia dele está bem à tona. A Joana de Ângeles cita ele em algumas obras. E Adler, ele diz que não existiria problema se não houvesse nenhuma relação, se o ser humano fosse sozinho. Então existe problema porque a gente se relaciona, mas também é por isso que existe aprendizado e evolução. Né? Então, a Adler nos traz essa verdade, essa característica nossa de gerar expectativa, inclusive no outro. E a gente se decepciona mais pela quebra das expectativas que a gente gerou. E a Lívia ali não teve quebra de expectativa porque ela conhecia muito bem aquele coração. Ela simplesmente pulou da expectativa para a característica mais real, palpável, que é a aceitação. Ela aceitou aquela situação que ela já conhecia, inclusive de outras épocas. Pois bem, eu disse para vocês que eu ia falar de 3 histórias, né? A segunda história, vamos dar uma sequência aqui, olha só. Kardec pergunta também lá na 938A, mas isso não impede, né, que o sério coração, ou seja, não impede que a gente se doe, né, que sinta dor pela decepção. Daí não poderá nascer a ideia de que será mais feliz se fosse menos sensível? Pode, diz a espiritualidade, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa,
pois saiba que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Quem foi um amigo ingrato há 2024 anos atrás? Pedro negou Jesus por 3 vezes, gente. Eu não faço ideia o que seria essa dor, mas ele sabia. E ele sentiu profundamente. Pedro sentiu profundamente. Mas o que é muito admirável no exemplo de Pedro e inspiração para nós, ao cometer um erro tão triste, de tanto egoísmo naquele momento, e que, de novo, não quebrou expectativa nenhuma de Jesus. Jesus até sabia, até falou para ele que isso aconteceria, né? Então ali a decepção maior era dele com ele mesmo. E essa é uma dor muito grande. E a gente precisa passar dessa dor para o auto-perdão. E Pedro demonstrou isso porque ele não parou, não estagnou na sombra da culpa. A culpa, gente, a culpa é algo que nos drena as nossas energias e capacidades espirituais. Nós precisamos, ao nos deparar com essa situação da culpa, rapidamente tomar consciência e nos mover para o arrependimento, sim, e para a reparação. A reparação demanda ação. E o que Pedro fez, gente? Passou uma vida reparando. E muitas outras certamente depois. Mas daquela vida que a gente conheceu, ele enquanto Pedro, aquele homem trabalhou por Jesus. Muito mais que a gente possa imaginar. E aquele arrependimento serviu para ele de um motor e de combustível, porque ele penou, porque não foi fácil. Tocar a mansão do caminho junto com Tiago, em Jerusalém, no meio de toda aquela crise social, fazer o que Pedro fez e manter a fortaleza da fé. E surgiu da onde essa energia? De um ato muito grande de egoísmo e ingratidão. Só que ele conseguiu virar a chave. Conseguiu virar a chave. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. E aí, quando eu perguntei de algum personagem, alguns aqui eu ouvi os lábios mexerem, os que não lembraram de Pedro lembraram de Judas, né? E Judas, gente? E Judas nessa situação, né? Ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus. Não podemos exigir das pessoas mais do que podem dar. Há mais fragilidade que intencionalidade nos prejuízos que nos causam. Judas, gente, traiu Jesus? Ou Judas traiu a si mesmo? O que Judas queria ali? Ele era um traidor, ele estava ali manipulando a situação. Judas era um dos seguidores, um dos amigos amados de Jesus, que queria muito o sucesso daquela empreitada. Só que ele queria o sucesso de acordo com o critério de sucesso dele, ainda material, imperfeito. Quantos de nós, por vezes, estamos em grupo, trabalhando com os nossos amigos ou trabalhando na nossa família e a gente quer que as coisas sejam de um jeito bom, né? Mas o jeito bom nosso, o jeito bom. Se for o jeito bom do outro, eu não quero. Que a gente lembre de Judas nessa hora, que a gente aprenda a ouvir, a entender de verdade, a compreender. Judas vem de uma... E todos eles, todos os apóstolos ali, gente, vinham de uma
sequência de fatos, história, que mostrava para eles que o Messias, o enviado de Deus, seria um vitorioso na terra, que o reino de Deus se estabeleceria na terra, com espadas e guerra. E o benefício deles seria ser um povo vitorioso, sobrepujar os romanos. Judas acreditava nisso, que Jesus em algum momento revelaria, com todas aquelas curas, com tudo que Jesus fazia, uma hora ele iria mostrar isso para os romanos e para aqueles fariseus e para todos eles, que ele tinha aquele poder e eles venceriam. E Judas então vai e aceita aquela tarefa através de Caifás, de entregar Jesus, porque acreditava piamente que o mestre poderoso que ele conhecia não ficaria atrás das grades. Ele iria usar a força para ganhar e para vencer. Era o que ele conhecia. Ele não conhecia a vitória do amor ainda. Ele veio a conhecer isso mais tarde. Então Judas caiu. Mas Jesus não se sentiu ofendido, muito pelo contrário. Os relatos da espiritualidade é que uma das primeiras ações de Jesus, ao nos deixar, foi amparar Judas. Que Maria teve uma função maravilhosa na espiritualidade de resgatar esse espírito que não conseguia se perdoar nos primeiros momentos, mas que chegou lá. Humberto de Campos, o irmão X, nos conta através da psicografia de Chico Xavier, um livro muito bonito que chama Crônicas de Além Túmulo, em que ele entrevista uma série de espíritos no mundo espiritual, né? Foi redundante aí, mas entrevista uma série de desencarnados. Um deles, Judas. Humberto de Campos diz assim, Judas fala para ele, né? Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E aí Humberto de Campos, como bom jornalista, né? Pergunta assim, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E Judas responde, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Ele está falando de uma encarnação posterior que ele teve. Vítima de felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Na Europa do século XV, foi quando ele conseguiu se perdoar, 1500 anos depois. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me alvitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei, olha que importância aqui, com resignação e piedade pelos meus verdugos, com compaixão por aqueles que o faziam sofrer. Fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Perdão, né, gente? O perdão é a chave para a gente superar as decepções, a ingratidão, as afeições destruídas. Para fechar os 30 minutos, eu vou ler aqui uma vitória pessoal aqui. Eu vou ler um pouquinho de um texto do Richard Simonetti, no capítulo 2 de um livro chamado 70 vezes 7. Qual é o tema do livro? Perdão. Daí no capítulo 2, Simonetti fala pra gente assim: as pessoas afirmam perdoar. Se a gente pensar, a gente diz, não, eu perdoo-se, né? Eu perdoo as pessoas. No entanto, há sempre o mas, anunciando variadas formas de revide. Rancor,
perdoo, mas não esqueço o mal que me fez. Condenação, perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. O menosprezo, perdoo, mas lamento ter me envolvido com esse infeliz sem ele nem ver. Maldição, perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Pretensão, perdoo, mas antes eu vou dizer umas verdades. Em qualquer dessas alternativas, destilamos o ressentimento que nos envenena. O perdão, ele não é para o outro. O outro pode precisar se perdoar também, mas isso não nos compete. O perdão é para a gente. O perdão é a gente acreditar que aquela pessoa um dia vai ser um anjo. Essa é a verdade. Pode demorar 1500 anos, mas esse dia chega para todo mundo. Obrigada, gente. Uma feliz Páscoa. Que Jesus nos acompanhe nesse feriado.